Ora bem, boa tarde, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Vamos então dar início a mais um webinar. Na semana passada, na quinta-feira, não pude fazer o webinar devido a um corte de energia aqui da EDP, aqui na zona onde resido. As minhas desculpas, apesar de não ter qualquer culpa, mas pronto, reagendei para amanhã. Amanhã também às 7h30, cá estarei, então para fazer o que seria na quinta-feira passada. Bem-vindos então, e vamos falar aqui um bocadinho de segurança, e um bocadinho de segurança com foco também aqui em algumas noções de Linux. E a primeira coisa que temos que falar é implementação de políticas de segurança. Porquê? Um sistema um sistema seguro, convém ter várias camadas de segurança para o tornar, e passa a redundância, o mais seguro possível. No entanto, tudo isto pode impor-nos alguns custos e tornar-se dispendioso, pode não ser compensador, e então temos de ter em atenção aquilo que vamos gastar versus aquilo que vamos obter de volta. É importante configurar definições de segurança, mesmo com muitas regras, muitas definições, ainda se continuam sempre a encontrar falhas e deficiências em aplicações de segurança, normalmente permissões incorretas em ficheiros, em pastas, para utilizadores, configuração incorreta das seguranças nas redes sem fios, configuração incorreta de passwords, e tudo isto pode causar transtornos e problemas de segurança. Em termos de segurança Linux, temos um fator que é diferenciador e que vai logo acrescentar uma camada extra de segurança ao Linux, que é o utilizador root. O utilizador root não é exclusivo do Linux, é o utilizador principal de qualquer sistema que tenha como base o Unix, e é o único que não tem a sua pasta pessoal na diretoria home, mas sim na diretoria root. Por isto, é-lhe atribuída uma password a quando da instalação do nosso sistema, e quando um utilizador convencional tiver de fazer alguma operação que requeira autorizações e permissões de administração, tem de recorrer àquilo que se chama a elevação a root. E para isso pode usar o comando sudo, por exemplo. O utilizador root tem poder ilimitado, e então temos de ter muita atenção com a sua password. Porquê? Porque ao cair nas mãos de que não deve, poderá dar a outra pessoa o controle absoluto do seu sistema. É o utilizador root que vai ter a competência para criar grupos, criar utilizadores, gerir grupos, gerir utilizadores, gerir contas essas que ficam guardadas na pasta etc/password, passwd, e os grupos ficam em etc group. Isto são as bases, digamos assim, daquilo que fica guardado a quando da criação de utilizadores e de grupos. Cada utilizador vai ter que, pelo menos, ser associado a um grupo, e há um grupo que é o seu grupo principal. Cada utilizador, no entanto, não deve, mas pode pertencer a vários grupos. O utilizador root tem como número o 0, e cada utilizador tem aquilo que se chama um user ID, que é o seu número próprio. Também os grupos têm um grupo ID que também é próprio para cada um deles. O user ID também é conhecido por UID, o Group ID por GID. Vamos ver então aqui através de um terminal, abrindo aqui um terminal, e eu estou a correr o Linux numa máquina virtual em cima do Hyper-V do Windows, e nem sequer instalei o Linux. Portanto, estou apenas a utilizar, a testar, sem ter de instalar. Se quisesse instalar, ia aqui a instalar o Ubuntu. Neste caso, a versão 18.6 eu escolhi por ser mais leve, não necessitar de tanta memória como a 22, por exemplo, e apenas para vos mostrar estes comandos. Se eu fizer aqui o comando ID, ele vai-me mostrar o user ID, o group ID, os grupos. Aqui também vai-nos mostrar alguns parâmetros, e esses parâmetros
vão ser basicamente o número de utilizador em uso e os grupos a que estamos associados. Estou a utilizar o Hyper-V da Microsoft. Eu não sei como é que se chama o L-Mitroline, mas L-Mitroline, seja quem for, estou a usar o Hyper-V da Microsoft, do próprio Windows. Podem ver aqui, este é o Hyper-V, eu criei esta máquina que está em execução, nem sequer está instalada. Portanto, estou só a correr aqui a partir desta imagem, que é uma imagem ISO, que eu tenho aqui nas transferências. Esta imagem ISO que aqui está a correr sem ser necessário sequer instalar essa mesma imagem. Ok, José, não tem problema. Achei piada ao seu nome, apenas isso. Acho que é nome de mariachi, por aí. Então, este ID vai nos dar aqui as identificações em termos daquilo que o nosso utilizador dos grupos e dos critérios a que ele está também atribuído. Imaginemos que eu queria fazer um comando, por exemplo, um apt-get, que é um comando que me permite ir buscar aplicações, por exemplo, neste caso, para fazer um upgrade de distribuição. Se eu fizer este comando apt-get dist upgrade, ele vai-me dizer que não é possível. Porquê? Porque ele está-me a perguntar se eu estou a trabalhar como root. Eu não estou. Eu estou a trabalhar como utilizador normal e então, para poder executar esse comando, teria de acrescentar aqui sudo apt-get dist upgrade. E a partir daí, ele iria fazer o upgrade à minha distribuição. Como eu não tenho a distribuição instalada, eu não vou fazer esse upgrade, porque senão isto vai-me mandar abaixo a minha máquina virtual e não é esse o propósito. O sudo, então, vai-me permitir elevar, sim senhor, vai-me permitir elevar o meu utilizador normal, digamos assim, sem permissões, à categoria de root, à categoria de administrador total. Por exemplo, se eu quiser passar a trabalhar sempre como root, eu posso também usar o comando sudo su e a partir daí sudo su e a partir daqui eu passo a trabalhar como root. Se repararem, mudou aqui para root Ubuntu e passei a trabalhar como root. A partir de agora, tudo aquilo que eu fizer, eu posso, já tenho permissões de root para poder executá-las sem problema. Por exemplo, fazendo aqui o comando U. O comando U vai-me dizer quem é que está ligado. Está aqui o 0. 0 é o root. Está ligado ali desde as 18h11. Neste caso não são 18h11, são 19h11, porque a máquina, como não está instalada, não atualizou o fuso horário para o fuso horário de verão e então está com o fuso horário ainda de inverno. Se eu, por exemplo, quiser perceber qual foi o último log de cada utilizador, basta-me fazer last log e vão-me aparecer aqui todos os utilizadores que estão no meu sistema Ubuntu e se já entraram. Neste caso, como eu não tenho registros, o único que instalou, o único que entrou foi mesmo aqui o meu login que eu fiz há pouco sem permissões de root. O que é que eu vos posso aqui mostrar mais também? Posso mostrar-vos o comando last. O comando last vai dizer também, vai-me dar aqui a informação de quem é que entrou. Neste caso, o último foi o root, porque é o 0. E a partir daqui, ele diz-me que ainda está, esse utilizador ainda está logado, ainda está ligado e a sessão dele ainda está a correr, neste caso a minha sessão. Basta ter a imagem ISO sacada do site da Ubuntu. Eu fui buscar aquela imagem ISO
e depois, em vez de fazer instalar, faço executar. Eu já vos mostro aqui mais no final, está bem? Também poderíamos utilizar, e isto em termos de segurança é importante, para saber quando foi feito o último reboot, last reboot, a esta máquina. E ele vai-me dizer também quando é que foi feito o último reboot da minha máquina. Todos estes comandos acabam por ser comandos que nos dão alguma informação sobre os utilizadores e aí então vão-nos dar informações de segurança. O comando ID vai identificar aqui o ID do utilizador que está logado. Depois o comando sudo que eleva os privilégios do utilizador para root. A partir daí podemos usar o comando U, o comando last login, para podermos saber também algumas informações sobre o nosso utilizador. Para ver, por exemplo, permissões, podemos fazer ls-l. E ls-l vai nos dar aqui também as permissões, digamos assim, para os ficheiros em sistemas de base Linux. E vão aparecer aqui essas permissões. O D significa diretoria, portanto vai dizer qual é o conteúdo da diretoria. Depois o RWX significa que as permissões são de leitura, escrita e execução. RWX, read, write e execute. E depois, a partir daí, todo o resto vai sendo de acordo com as permissões que nós quisermos executar. Imaginemos que eu quero também posso ver, deixem-me ver se eu me lembro aqui de algum comando também, o passwd. Passwd também vai me permitir aqui neste caso mudar a nova password. Portanto, eu tinha uma password bastante simples e vou manter na mesma uma password simples e foi atualizada. Portanto, também dentro dos meus parâmetros de segurança, o passwd também é importante. Posso também usar o comando chmod, e o comando chmod, neste caso, diz-me que tem operandos em falta, porque eu terei de ter ficheiros, por exemplo, para poder executar esse comando chmod. Neste caso, eu não vou executar o comando porque não tenho ficheiros nesta máquina que não está instalada, mas vou-vos mostrar chmod, por exemplo, este exemplo que aqui está, perdão, que eu não ativei aqui o meu numlock. chmod, por exemplo, 4750, depois poria aqui o nome do ficheiro, neste caso ponho apenas nome de ficheiro porque iria pôr, poria o meu hashtag, o meu cardinal, a permissão e neste caso, por exemplo, se escrevesse isto que aqui está, obviamente trocando o nome do ficheiro e a permissão aqui, eu iria ter, neste caso, uma alteração, substituído os meus parâmetros. Se eu agarrar neste comando, eu posso configurar o SUID para alterar, digamos assim, as permissões do meu ficheiro. Eu não tenho ficheiros nesta máquina, como vos disse, porque não está nada instalado. Portanto, a única coisa que vos poderei mostrar serão aqui alguns comandos, por exemplo, o ls-i, que vai me dar o número de inode dos meus ficheiros e vai-me dizer que aqui estas pastas que aqui estão a azul têm estes números de inode. Os inodes são uma forma que o Linux tem de atribuir uma espécie de alter ego às pastas e aos ficheiros, e a partir daí
poder nos dar aqui alguns parâmetros, que hoje não é esse o propósito deste webinar, mas que, se desejarem saber mais sobre os iNodes, digam-me que eu depois posso-vos arranjar alguma documentação sobre isso. No caso de quem está no curso de Linux, tem lá essa informação no módulo correspondente. Eu posso também imaginemos, lá está, teria de ir buscar aqui um fecheiro. Deixem-me ver se eu conseguir aqui buscar um fecheiro aqui à internet. Ora, uma imagem, deixem-me ver aqui um cão. A máquina não está instalada, portanto não há net. Vamos esquecer aqui a imagem, mas pronto. A questão aqui seria, por exemplo, escrever ls-l e depois colocaria, por exemplo, o nome cão.png e a partir daqui esta imagem com este ls-l iria mostrar-nos todas as permissões e os hard links do meu ficheiro. O comando é o mesmo, portanto, seria apenas executar aqui esta questão e mais nada. Depois, deixem-me ver, sim, também é verdade, ali. Vamos aqui fazer uma coisa. Ora, vamos ver se ele me deixa guardar. O problema é que ele não me deixa guardar aqui, José. Ora, deixem-me ver se ele me deixa guardar isto. Não me deixa. Nem me deixa sequer atribuir o nome. Portanto, como a máquina não está instalada, é apenas para testar, para experimentar o sistema. Mas pronto, o comando seria aquele, ls-l, imaginem que o fecheiro se chamava cão.png, e a partir daí ele iria mostrar-me, esse comando iria mostrar-me os soft links, iria mostrar-me também as permissões desse ficheiro e a partir daí nós conseguiríamos saber, as permissões seriam idênticas aqui a estas, dependendo das permissões que tivessem, podia ter, imaginem que era um fecheiro apenas de leitura e não permitia escrita, o W não iria aparecer e como não é um executável, o X também provavelmente poderia não aparecer. Portanto, aqui temos essas questões. Passando ainda também aqui à segurança, mas não tendo a ver com comandos, é importante sempre referir a manutenção preventiva. A manutenção preventiva tem a ver com tarefas que são necessárias para garantir a nossa segurança com eficácia. No caso, a manutenção aplicada, por exemplo, aqui neste caso, teríamos de ter atenção às contas de utilizadores e dados, aos backups, às reconfigurações e atualizações do sistema operativo, à proteção com recurso a essas mesmas atualizações e também a maximização dos recursos, e tudo isso seria importante neste campo da manutenção preventiva. Para configurar as atualizações no sistema operativo, há opções de instalação automática de atualizações. Este passo eu não é o que aconselho como vossa principal escolha, porque algumas atualizações podem criar conflitos com políticas de segurança, com políticas de rede, com políticas próprias também de utilizadores, e então o que eu recomendo é que vocês ponham as atualizações, digamos assim, em espera, portanto, que vos avise que há atualizações, mas que escolham depois as atualizações de forma criteriosa. Normalmente os fornecedores de sistemas operativos nos seus sites têm lá a descrição do que é que aquela atualização irá fazer e depois fica no vosso critério se valerá a pena instalá-la, se os benefícios que ela vai trazer serão melhores ou mais importantes do que os possíveis malefícios
ou constrangimentos que possa causar. Também importante na segurança de Linux é a manutenção de contas, e temos de terem atenção que o processo mais comum, mais simples, é associar utilizadores em grupos, e assim as permissões serão definidas para abranger um determinado grupo de utilizadores, e nem todos todos os utilizadores, desse grupo terão as mesmas permissões. Se quisermos que os utilizadores não tenham todas as mesmas permissões, deveremos acautelar e não atribuir todos os utilizadores a grupos que possam depois obrigar a ficar com as mesmas permissões. Porquê? Porque para aplicar restrições não podemos depois aplicar generalidades, digamos assim. Procedimentos de backup dos dados. Temos de ter atenção ao acesso a esses backups, à proteção do local, da mídia ou da forma física ou digital ou virtual como vamos fazer o backup, e o processo de backup tem de envolver obrigatoriamente a salvaguarda num suporte removível ou num suporte online, numa cloud, que nos permita, de forma a que haja uma falha, portanto, se houver uma falha local, ele possa ser restaurado, recuperando a informação. Os backups devem ser realizados, obviamente, de forma regular e constante, e é aconselhado que sejam guardados fora do local onde temos os dados originais. Porque, imaginemos, numa empresa, se vocês guardarem o backup no mesmo local do servidor, se houver um incêndio nessa sala, provavelmente vai o servidor e o backup. Daí a descentralização ser fundamental neste processo, e o backup deve ser guardado, obviamente, numa localização distante ou descentralizada em relação ao nosso sistema. Aqui o Linux também possui uma ferramenta simples de backup. Nós podemos escolher as pastas para guardar, pastas que queremos ignorar, o local onde vamos guardar. Se repararem, podemos logo guardar no Google, numa Nextcloud, num network server ou numa pasta local, e agendar. Portanto, pode ser agendada, assim fica automática, a cada dia, a cada semana, e manter aquilo que quisermos. Portanto, é uma forma muito simples de fazer backup e permitir que nós escolhamos aquilo que queremos acrescentar. Neste caso, temos aqui uma pasta pessoal. Eu poderia acrescentar tudo aquilo que eu quisesse, clicando, bastante para isso, clicar aqui no mais. Imaginem que eu queria também aqui a pasta documentos, adicionava. Se eu quisesse remover, clico no documentos e no menos. Portanto, um sistema de backup muito simples que já tem aqui. Eu recomendo backups pelo menos semanais, Dylan. O José está-me a perguntar em sistemas blockchain. É possível fazer, obviamente. É possível fazer backup, depende do sistema e depende das ferramentas que forem permitidas, mas obviamente que sim, há ferramentas para isso, José. O Dylan, eu recomendo pelo menos uma vez por semana. É aquilo que eu faço com os meus fecheiros. Aliás, eu tenho a maior parte dos meus fecheiros sincronizados com duas clouds, para o caso de correr alguma coisa mal. Estão em tempo real, portanto até acabam por ser em tempo real. Mas além disso, faço ainda um backup semanal para um disco vulgar de rede que está numa localização também diferente do sítio onde eu guardo os dados, e que vai, no caso de até haver um ataque à cloud, também vai me permitir ter uma cópia local dos meus dados sempre salvaguardada. Existem vários tipos de backups: os backups completos, os incrementais, os diferenciais. O diferencial copia ficheiros criados ou modificados desde o último backup normal ou incremental, mas não assinala fecheiros que foram submetidos ao backup. Portanto, isto é um backup mais demorado e normalmente convém fazê-lo fora do horário de expediente.
O backup incremental realiza cópias de segurança ou backup dos ficheiros que foram criados ou modificados desde o último backup, seja ele normal ou incremental. Ele assinala os ficheiros que foram submetidos ao backup de forma diferente e o backup completo guarda todos os ficheiros que estejam presentes na unidade. Sim, é mesmo muito simples. Sim, normalmente, neste caso eu estou-vos a mostrar um sistema operativo monoutilizador, mas normalmente os sistemas operativos de servidor têm uma ferramenta também de cópia de segurança que nos permite fazer backups. Se não quiserem utilizar, podem utilizar ferramentas externas, e há N ferramentas externas que podem utilizar. Há uma ferramenta que eu gosto bastante, deixem-me ver se eu vos consigo aqui mostrar, e que eu uso regularmente, que é a Hyperion. A Hyperion Backup é um software gratuito que permite fazer backups das nossas máquinas. Portanto, permite fazer backups até a versão gratuita, há alguns tipos de backups, a versão paga, todos os tipos de backups que possam imaginar. Eu uso a versão gratuita, até em servidores que tenho, e faço um backup para uma cloud, também uma vez por semana, e para um disco de rede, também uma vez por semana. Sim, ele tem para VMware, tem para FTPs, tem para P2V, tem também clonagens, SQL Server, Exchange, tem tudo isso e permite fazer backups de forma automática, tranquilo, sem grandes problemas. Eu gosto bastante deste software e ele é gratuito até um determinado ponto, obviamente. Depois há funções que apenas na versão paga é que têm. Não se esqueçam então dos backups, já vos mostrei no Ubuntu como é que podem fazer de forma muito simples. Também nunca esquecer da questão do root, que se derem a vossa password root, estão a dar o controle total sobre o sistema, e isto acontece em qualquer sistema Unix, nunca se esqueçam disso. No caso do Windows, temos também aquilo que é o admin, o administrador, que também tem elevação semelhante à do root. O problema é que quando nós entramos num sistema Linux, ou Unix, mas Linux neste caso, que é o que estamos a falar, por defeito estamos a trabalhar sem permissões de root. E para termos permissões de root, temos de nos elevar a isso. No Windows é o contrário, por defeito temos permissões de administrador, e isso pode fazer, e é isso que é uma das armas dos hackers e dos vírus, é quando conseguem atacar um sistema Windows, como o utilizador que lá está normalmente é administrador por defeito, então ele tem permissões para fazer tudo, e perdoem-me a expressão que eu vou usar, para escavacar o sistema todo. No caso do Linux, isso não acontece, o utilizador não tem permissões, e então é mais seguro só por si, graças a isso. Hoje era o que tinha aqui para vos falar. Amanhã então farei o webinar que estava previsto para a quinta-feira passada, e na próxima quinta farei um outro webinar com outro tema. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido mais coisas, e alguma coisa já sabem, disponham, estejam à vontade. Um forte abraço a todos, uma boa semana e até amanhã.